exclusiva com Rosiane Carvalho. 4h09, vamos para o estúdio de podcast da Band News Difusora FM nesta tarde, com o assunto eleições. Agora, tudo definido, Rosiane Carvalho já está por lá e, claro, vai atualizar a gente com os nossos convidados. Você acompanha no YouTube, no canal do YouTube, aqui no Dial em 93.7. Pode mandar ver, Rose. Obrigada, Thaís Gama. Nós estamos aqui no estúdio de podcast da Band News Difusora, conforme o prometido, eleições exclusiva especial. Este é o último episódio de eleições 2022, para a gente analisar o resultado que saiu ontem no segundo turno. A gente acompanhou 3 horas de transmissão na Band News Difusora, muito bem acompanhados, eu repito isso, e não é da boca para fora, porque nós estávamos com a equipe de âncoras da Band News, a própria Thaís Gama, Rafael Campos, mas também com um dos nossos convidados de hoje, o professor Afrânio Soares. Vou já chamá-lo a fazer cumprimentos, mas por que digo muito bem acompanhado? Daqui a pouco eu vou pedir os áudios da transmissão e eu depois fui olhar as transmissões nacionais. Eu vi o estado de nervos de jornalista e tudo mais, professor. 90% eles não conseguiam fazer a leitura que o senhor trouxe para a gente desde os 20%, 21%, porque o senhor conhece de apuração e de eleitorado. E foi explicando a evolução dos números e os fatos que são científicos. Quantas vezes eu já não disse, pesquisa é ciência. Então, muito bem-vindo aqui, obrigada. Vou sempre nos ajudar a compreender os números e a apuração, professor Afrânio. Muito boa tarde, Rosiane. Boa tarde ao Ian e ao Lúcio também. É um prazer sempre renovado estar aqui na Band News. E foi um prazer mais do que especial estar na cobertura no dia de ontem. Muito bem. A gente também convidou para hoje, para nos ajudar, e é alguém muito crítico e autocrítico da esquerda. A gente aproveitou a estadia dele em Manaus, ele está passando por Manaus, é um historiador também, Ian Evanovic, para nos ajudar nesse debate sobre esse resultado de segundo turno. Afinal de contas, ele é membro dessa esquerda que saiu bem aqui no Amazonas ruim. Isso é um dado. O PCdoB já foi convidado por outras vozes, Heron Bezerra encarou de frente esse problema também. Ian, obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Oi, Rosiane, oi, Afrânio, Lúcio. Lúcio, eu não vou nem te dizer com quantos anos tu me conheceste, né? Pra não entregar... Melhor não entregar. As nossas idades. Mas, Afrânio, parabéns, viu, por toda a tua dedicação nesse processo e também ao Lúcio, a todos os jornalistas daqui do Amazonas, em especial a Rose, mas também do nosso país, pela cobertura de ontem. Olha, o Lúcio já foi chamado de senhor, agorinha pela Clara Toledo, nossa jornalista ali que trabalha nas redes sociais. Eu já disse, olha, ainda bem que ela não comete essa gaiatice comigo. Ela me chama de Rose mesmo. Lúcio, ele é editor-chefe do site Estado Político, meu amigo, trabalhamos juntos lá na nossa bancada de política, quando éramos repórteres do jornal A Crítica, e eu agradeço muito a sua presença aqui, viu, Lúcio? Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Rosiane, o convite e feliz em ver o professor Afrânio, o Ian, e feliz com esse encontro, com falar do que gosto, e um pouco triste só por esse reencontro com o passado, que me faz lembrar que o tempo passa, né, professor? Ian. Tem que encarar, né? Agora, eu queria começar com os vídeos da nossa apuração. Vocês têm o vídeo de quando tinha... Os vídeos não estão com os vídeos prontos agora, já a gente joga no ar. Mas, então vamos começar com a primeira tela aqui da apuração, professor Afrânio. A gente tem uma tela geral do estado do Amazonas. E aí eu acho que é melhor a gente começar mesmo pelos dados do governo do estado. Vocês têm aí para colocar na tela esse resultado em relação como ficou o interior, município por município, na divisão governo do estado e Wilson Lima e Eduardo Braga. Eu estou recebendo uma mensagem aqui do Roberto Duarte, está dizendo que está sem som no YouTube, viu, gente? Estava acompanhando no YouTube, talvez tenha algum problema do Roberto Duarte, eu não sei se ele vai me ouvir, se não está ouvindo, né? Mas na rádio está saindo normal também. A gente tem essa primeira tela para ouvir aqui, mas podemos já começar puxando o professor Afrânio Soares. Eu percebi que Eduardo Braga avançou mais no segundo turno, isso era natural, porque alguns municípios deram vitória para Amazonino Mendes. Foi essa migração que ocorreu. Ontem mesmo, aliás, o senhor chamou a atenção que essa coisa do Wilson Lima exibir um pouco mais o apoio ao presidente Bolsonaro, colocou ele numa condição um pouco mais complicada no interior.
Exato, eu creio que tenha sido isso que impediu algum tipo de crescimento, que bateu num teto para o governador. Nós percebemos, não sei se você consegue colocar o mapa aí na tela, mas nesse segundo turno nós tivemos o senador Eduardo Braga como vencedor em grande parte do Baixo Amazonas, que são aqueles municípios mais próximos do estado do Pará. E aí deve ter um trabalho muito grande de novos players que entraram na campanha do senador, como, por exemplo, o deputado federal Sidney Leite, o prefeito Bi Garcia, que são lideranças do Baixo Amazonas que certamente contribuíram para isso. Mas também, do outro lado, no Alto Solimões, aqueles municípios, Alto e Médio Solimões, na verdade, aqueles municípios mais próximos da Colômbia, mais próximos do Peru, da Bolívia, enfim, daquela tríplice fronteira, também deram ao senador Eduardo Braga uma vitória, não necessariamente precisa ser expressiva, alguns municípios deram até uma vitória expressiva, São Gabriel, por exemplo, da Cachoeira, mas o senador foi vitorioso contra o governo, ou seja, contra a máquina do governo, e fez um bom papel. Acho que o Eduardo saiu maior do que entrou, mostrou aí que com quase 800 mil votos, 700 e poucos mil votos, que não está no final da carreira, como muitos haviam pregado, pelo contrário, ainda tem aí um gás significativo para o majoritário. Melhorou. Entendi, professor. O senhor tem numericamente esse dado, quantos municípios ele ganhou no primeiro turno, em quantos ele ganhou no segundo turno, e mais uma vez eu queria ter a ideia se é possível colocar um mapa na tela neste momento. Não é possível. Seria legal o mapa, Rose, mais até do que eu confesso que eu não tenho de pronto aqui a quantidade. Mas acho que o mapa, se fosse possível, eu tinha colocar o mapa na tela grande, professor, eu acho que resolveria essa questão, porque visualmente daria para os nossos ouvintes e espectadores, principalmente espectadores, né? Os ouvintes da rádio, infelizmente, não conseguiriam acompanhar, mas os espectadores pelo YouTube, sim. Sim, a gente vai... a produção está me dando aqui, ó, na tela, a votação. Esse aí eu acho que é do primeiro turno. Esse é o resultado de primeiro turno, por isso que aparece os verdes, esse são é o de Eduardo primeiro turno. Braga. Vocês percebem na cor verde, são os municípios onde o senador Eduardo Braga ganhou, seja por meio ponto ou por quantos forem. A cor, a intensidade da cor significa uma distância maior na diferença. Em azul, a mesma linha de raciocínio, mas em favor do governador Wilson Lima. Esses são os resultados de primeiro turno. Tem um outro mapa. Temos o do segundo turno. Resultados do segundo turno, que é um dos dois que eu mandei para você, e esse está mais colorido. Sim, eles estão localizando agora para colocar. A gente está aqui, na verdade, devo justificar, aprendendo a utilizar esse espaço de podcast. Essa é a realidade, nós não podemos ter vergonha de admitir. Acho que daqui a alguns programas nós vamos estar tinindo, mas a gente está no processo de aprendizado e por isso há um delay ainda nesta produção, mas ela com muita honestidade, muito compromisso aqui da turma. Enquanto a turma está organizando essa nova entrada do mapa do segundo turno, a gente vai conversando um pouco mais. O avanço foi claro da votação do Eduardo Braga no segundo turno e por isso essa sua conclusão. Eu também tirei essa conclusão e dei esse entendimento hoje, Lúcio, na coluna de política. Estão colocando agora aí, Lúcio, olha aqui. Aí é o mapa de apuração do Amazonas para governador no segundo turno. Vocês podem perceber que, além das áreas onde já apresentou uma boa performance no primeiro turno, o senador Eduardo Braga ainda conquistou essa área mais próxima do estado do Pará, que envolve o chamado Baixo Amazonas, conquistou esse meio do caminho aí mais próximo da Colômbia também, Fonte Boa, Santo Antônio do Içá, enfim, esses municípios do
do Médio Solimões, e ainda conquistou Barcelos, que ganhou por meio ponto lá, se não me engano, ou menos. Barcelos é no Rio Negro, é esse mais próximo de Manaus. Tem a Cabeça do Cachorro, famosa, que já foi muito bem no primeiro turno, que é São Gabriel da Cachoeira, e seguindo ao lado de São Gabriel, tem Santa Isabel, quem ganhou foi o Wilson Lima Apertado, e depois Barcelos. Tá? Boca do Acre também, ali embaixo, no sul do Amazonas, ratificou a vitória de Eduardo Braga. E nós tivemos um segundo turno no interior. Se nós pegarmos, eu ainda não consegui fazer isso, mas se nós pegarmos só os votos do interior, foi bem mais equilibrada a eleição. Ok. Olha, a gente continua recebendo mensagem aqui dos ouvintes dizendo do problema no YouTube e nós estamos em busca de resolver esse problema, mas devo dizer, nós estamos ao vivo na Rádio Band News Difusora pelo Dial 93.7. Vamos ficar um tempo a mais no YouTube, sim, e a turma vai já resolver. Chegou o Hudson. Quando o Hudson chega, as coisas resolvem bem mais rápido em relação à experiência dele. Eu queria ouvir a opinião do Lúcio em relação ao desempenho de Eduardo Braga neste segundo turno e a projeção para o futuro mesmo, os problemas que o senador Eduardo Braga tinha de imagem e tudo mais. Como é que você avalia a saída dele, Lúcio, mesmo com a derrota? Na verdade, eu estava preparado para fazer pergunta, Rosiane. Olha, nada disso. Não, eu estava vendo hoje os números e, de fato, houve um avanço que é considerável do Braga nesse segundo turno. E eu queria até que vocês refletissem sobre isso, se vocês concordam. Eu acho que em um cenário de menor rejeição, mesmo enfrentando uma máquina, né? Ele teria tornado essa disputa bem equilibrada e um pouco emocionante, igual como foi a do cenário nacional. Eu queria saber de vocês se de fato foi uma rejeição muito grande que atrapalhou o Braga ainda nesse momento, né? Que eu acho que nos últimos pleitos ele tem sofrido essa questão da rejeição, né? Você vê que, assim como o Amazonino é um político que tem um legado de obras, né, que é fácil de trabalhar numa campanha, mas essa rejeição... Eu lembro que no primeiro turno, em determinado momento, o Wilson, segundo as pesquisas, tinha uma rejeição maior que a dele, mas isso foi sendo diluído ao longo do primeiro turno, e no segundo turno você viu que o Braga passa, e eu atribuo a isso a derrota dele. Eu acho que sem esse fator rejeição, teria sido bem equilibrada essa disputa. Era uma eleição muito marcada pela rejeição, né? E os dois tinham o problema da rejeição e os dois, de certa maneira, minimizaram os efeitos dessa rejeição. Não sei como é que você vê essa questão. Mas o Braga manteve a tradição de não vencer a máquina quando disputa contra a máquina. Como é que você vê o enquadramento desse resultado aí dele? O Eduardo é um candidato muito competitivo. O Afrânio é bem assertivo nisso. O Eduardo fala muito bem. O Eduardo tem muitas obras no estado do Amazonas e o Eduardo enfrentou uma eleição com duas máquinas estando no campo oposto a ele. Então, Três máquinas, né? Três máquinas, a federal, a estadual e a principal máquina de município, que era a capital do Amazonas, Manaus. Mas teve um desempenho, na minha opinião, excepcional. Acho que o Braga, na verdade, ele é aquele que perde ganhando, na minha opinião. Porque ele sai com uma rejeição menor do que já teve. É bom que se diga, eu acompanhei à distância algumas pesquisas, mas as pesquisas mostravam ele com uma rejeição inferior à do atual governador, né, que logrou êxito, né, que foi reeleito no dia de ontem. Então o Eduardo, na minha opinião, ele está num processo de retomada política. E eu falei naquele pequeno espaço que você nos deu, acho que na semana retrasada, eu estava em São Paulo ainda, e eu disse, olha, nós vamos saber o que vai ser das próximas eleições do Amazonas com o resultado do dia 30. O Amazonas, Afrânio tem números e conhece muito mais nesse aspecto científico, de pesquisa, enfim, do que eu, e sabe que as máquinas federais têm grande peso, né, nesse processo e aqui no Amazonas. E eu tenho a impressão, Lúcio, que nós somos um estado... o interior do Amazonas ele é muito valente, muito brigador. Manaus é muito valente, muito brigadora, mas Manaus também tem uma posição, em certa medida, governista, né? Você pega os anos do presidente Lula fazia barba, cabelo e bigode no estado do Amazonas e aqui na capital.
e agora o Bolsonaro, em certa medida, fez isso. E acho que vale ressaltar a entrada do Davi. Eu confesso, Rose, que não tinha essa expectativa. Eu achava que o Davi, ele estava referendando um apoio que Manaus já tinha concedido ao presidente, sem mesmo ter o anúncio público do apoio dele ao Bolsonaro. Mas a entrada pública do Davi na campanha do Bolsonaro, na minha opinião, eu não sei como que o Afrânio, o Lúcio avaliam, teve um peso nesse segundo turno. Apesar de achar que o Davi é um que vai ter que estar muito atento. Eu acho que o peso econômico, a quantidade de recurso injetado nessas campanhas fez com que vários nomes saíssem muito bem posicionados. Acho que talvez ele seja um dos primeiros a aprumar o rumo desse próximo período. Muito bem, eu devo informar que nós voltamos, já estamos com áudio ok no YouTube. Nesse primeiro momento aqui, já transmitindo pela rádio Band News, nós estávamos falando sobre o resultado do interior do estado. Nós estamos os mapas do primeiro e do segundo turno, resultado analisando pelo ângulo do Eduardo Braga. E agora o Ian puxa para a roda Davi Almeida. Não sei se a gente já entra ou pode colocar o Davi para o próximo ponto, assim que a gente colocar na roda também o Wilson Lima. Vocês fizeram várias análises e ângulos aí a respeito de Eduardo Braga, que foi bastante interessante, dizendo que ele coloca... Eu só queria dar um acréscimo. Assim, eu penso que essa votação do Braga dá um efeito de que houve uma diminuição de rejeição, mas eu ainda penso que é preciso ponderar até que ponto. Ele melhorou bastante, mas eu vi muita gente votando nele em função da rejeição do Bolsonaro, do bolsonarismo, aquela coisa do voto do Lula, que o Lula agregou a ele essa coisa. Mas claro que o efeito é realmente muito melhor do que se ele não tivesse entrado na disputa. Agora eu ouço o professor Afrânio sobre isso. Então, foi uma eleição realmente entre as duas maiores rejeições que se tem notícia nos tempos mais recentes. A do governador já foi muito, mas muito maior do que como ele terminou essa eleição, principalmente em Manaus. Mas, mesmo assim, ela está longe de ser desprezível ainda. Tem aí mais de 1/3 das pessoas que não votaram e provavelmente a parte dos votos que ele teve também em Manaus foi uma transferência do candidato a presidente, do presidente candidato Bolsonaro. Mas eu acho que isso atrapalhou um pouco os planos do interior, uma vez que o interior é lulista, provou que continua sendo lulista. Acho que depois a gente vai mostrar também os municípios para a eleição presidencial, não só os do Amazonas, mas os do Brasil inteiro. Tem um flyer aí, tem uma figura que mostra, e vocês vão poder constatar que, salvo em 4 municípios, Manaus e mais 3, sim, o presidente Bolsonaro conseguiu ganhar. O resto dos 59 municípios foram vencidos pelo presidente Lula. Muito bem. Então, no interior, certamente o Bolsonaro não traz votos, não atraía esses votos. Quem trabalhou e atraiu os votos para o Wilson Lima no interior foram os prefeitos, que lhe prestavam apoio, assim como quem trabalhou para Eduardo também fez com que ele tivesse uma votação boa no interior, foram os prefeitos que faziam o mesmo que os outros fizeram para o Wilson Lima, trabalharam para ele. E ainda tem aqueles que trabalharam, foi para os dois, de certa forma. Sim, dividindo a base. Professor, olha, o Jonas, que já é conhecido seu, nosso ouvinte, mandou uma mensagem aqui das frases dele. Diz que muita gente votou no Braga, no famoso, nunca vou perdoar o Wilson por me fazer votar no Braga. Essa é a frase. O Jonas é aquele do currículo, né? Exatamente. Mandou o currículo para cá. Exatamente. Lúcio, o que você acha agora dessa finalização do segundo turno aqui no Amazonas, antes de entrar na eleição presidencial? Mas que a gente tem ali 3 pedidos apresentados por Eduardo Braga de cassação contra o Wilson Lima, e essa história a gente já viu lá em 2014, na época do José Mello. Qual a expectativa para isso, na sua opinião?
Olha, eu acho que se tratando do Eduardo Braga, ele vai seguir com esses processos, né? E ele sempre, a campanha dele sempre é bastante reforçada nessa parte jurídica. Mas eu não sei, realmente depois daquela decisão lá do fuleiro, eu não duvido mais nada que possa acontecer, né, nesses processos. Mas eu acredito que, pelo vídeo que eu vi e a nota do Eduardo Braga, eu acredito que ele respeitou o resultado e não imagino se de repente esse processo, algum processo como esse, possa ser capaz de virar o resultado, alguma coisa assim. Em 2014, de público, ele também respeitou, mas ele levou à frente essas denúncias na Justiça Eleitoral. Agora, só para situar o ouvinte, o que é o fuleiro que o Lúcio está citando aqui na nossa programação, é que na propaganda eleitoral de Eduardo Braga, ele fez um fala-povo e uma das pessoas chamava o Wilson Lima de fuleiro. A assessoria jurídica pediu direito de resposta ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e, por unanimidade, o TRE entendeu que fuleiro não era uma ofensa e, estranhamente, disse que poderia ser até um elogio. Eu até recebi uma mensagem de um ouvinte, quero ver se alguém numa petição se refere a esse desembargador fuleiro, se ele vai achar que isso é um elogio. Veja, eu não acho que é um elogio, eu estou traçando uma comparação de ironia, mas o TRE decidiu isso. E é em função dessa decisão que o Lúcio disse, olha, depois que decidiram isso, eu espero qualquer coisa do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Foi isso que você disse, né, Lúcio? Exato. Ian, como é que você vê essa coisa do terceiro turno na conjuntura de o presidente Lula eleito e o Braga está, né, nessa aliança com o Lula? Eu acho que ontem, se nós formos olhar friamente todo o comportamento das principais lideranças de instituições do Brasil, todas se anteciparam. E eu resgato o fato aqui objetivo, que é o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Ele foi o primeiro a reconhecer o resultado das eleições, ao lado do líder do governo do atual presidente Bolsonaro. Isso é uma mensagem muito forte à nação. A mensagem para dizer, é preciso respeitar as urnas, é preciso respeitar o resultado das urnas, independente da posição política que nós tenhamos. E acho isso muito simbólico e quero de público parabenizar, inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque esse tem que ser o comportamento de quem preside um poder. Então, o Arthur Lira se manifestou, em seguida o presidente do TSE, a presidente do Supremo Tribunal Federal, em seguida o presidente do Senado da República, que foi aplaudido de pé na coletiva do TSE, junto com o STF, que de fato tem cumprido um papel mediador. O Senado, a Frane e Lúcio, tem que cumprir esse papel na República, é a casa alta, é a casa de mediação, e de fato o presidente do Senado cumpriu esse papel no último período. E em seguida, na verdade, se a gente for um pouquinho atrás, uma semana antes, o Congresso dos Estados Unidos aprovou que assim que saísse o resultado das eleições no Brasil, os Estados Unidos deveriam reconhecer o resultado que fosse proclamado pela Justiça Eleitoral. O que fez, né? O que fez. Então, tanto o presidente Biden quanto o presidente da França, enfim, e seguido de vários presidentes imediatamente reconhecendo a vitória agora do presidente eleito Luiz Inácio, né? Então, e as ruas? Olha, eu estou estudando em São Paulo e fazia tempo que não se via a Paulista com tanta gente, né? Então foi um dia de muita festa no Brasil, mas também de silêncio, à exceção dos locais mais radicalizados ali, aquela região do Mato Grosso, de parte do agronegócio, porque eu também não acredito que o agronegócio embarque nisso. O Lula foi um presidente que fez muitos gestos para o agronegócio brasileiro. Mas aqui em Manaus mesmo, Manaus, que é uma cidade onde o presidente Bolsonaro teve uma expressiva votação, estava em silêncio. Os eleitores do presidente Bolsonaro foram para casa. E eu acho que também isso é um gesto, em certa medida, da democracia, né? A democracia brasileira vem se consolidando. Aquela violência que se via nas ruas não se viu no dia de ontem. E eu acho que tem que ser isso, viu, Rose, Lúcia e Afrânio? Nós precisamos construir um caminho de fortalecimento da democracia, do diálogo. Isso não significa dizer que as pessoas não possam expressar as suas opiniões. Agora, sempre compreendendo
que a minha liberdade de expressão termina quando eu passo a agredir a tua liberdade de expressão. Eu acho que isso também, talvez a gente tenha que debater o que é liberdade de expressão, sim, quais são os limites, porque a liberdade de expressão tem limites também, porque essa liberdade não pode ofender o Lúcio, não pode ofender a Rosiane, não pode ofender o Afrânio, não pode ofender ninguém que está aqui no estúdio. Então talvez, inclusive, dentro desse processo democrático, seja importante isso. Mas eu sempre digo, nós estamos num processo de construção histórica. O nosso país está aprendendo, a nossa democracia é muito recente, as mulheres votam há pouco tempo, a escravidão acabou outro dia. Então, o nosso tempo histórico, de fato, é um tempo mais alargado, mas eu acredito que nós estamos andando no caminho certo. Esse é o ponto de vista aí do Ian, que também é historiador, e ele traz todo esse outro ângulo. Olha, eu queria aproveitar para recomendar a vocês o episódio do Exclusiva sobre justiça eleitoral e eleições, que contou aqui com a presença da doutora Maria Benigno, do Dr. Valber Oliveira e também do Dr. Calpolicam Padilha. E ele, em um trecho desse episódio, falou a respeito da questão das liberdades. Inclusive, ele colocou que não havia censura contra a liberdade, havia um entendimento e um debate sobre liberdade e os limites, né? Porque o limite da liberdade de expressão é justamente no momento que ela estava atingindo a liberdade de voto, né? Quando ela estava ferindo esta liberdade de voto. Eu recomendo que vocês assistam esse episódio do Exclusiva. Olha, o Ian trouxe essa leitura mais histórica em relação à aceitação das urnas, resultado das urnas, em relação à disputa nacional. Aqui a gente tem um enquadramento desse terceiro turno. Eu queria só colocar mais um pouco esse debate. Chegou uma mensagem aqui do Jadir, que é um membro militante do PT, e ele fala assim: acho que um terceiro turno pode desfazer a depuração que esse pleito fez na imagem de Eduardo Braga. Alguém quer dar uma opinião a esse respeito, da opinião do Jadir? Olha, eu acho que pode sim, viu, ser visto de uma forma negativa, algo como um mal perdedor. Eu não sei exatamente quais são os argumentos que o senador está levantando, mas me parece que a base é o abuso do poder econômico, que é algo que tem que ser bem avaliado, tem que ser devidamente provado. Acho que esse é o melhor termo que se tem que usar, para que o judiciário acate e isso venha a lograr êxito, que seria a cassação do mandato. No caso do governador José Mello, em 2014, isso aí foi bem sucedido. Em 2015, se não me engano, ele saiu depois do processo correr até numa velocidade razoavelmente veloz. Agora, isso depende muito de com que aliados A esteja e com que aliados B estejam nesse sistemão chamado Brasil, se é que vocês podem me entender. Ou seja, é lógico que quando alguém cai, é cassado, sua mala de aliados tá menor do que deveria. Infelizmente, isso é o Brasil. E aí eu sinceramente acho que todo mundo tinha que respeitar o resultado da urna, ponto final. Mas assim, também não gosto de ver o abuso do poder econômico, ou seja, a máquina sendo usada de uma forma explicitamente favorável a um dos candidatos. O problema é que todo mundo que está pilotando a máquina faz isso. Então é algo assim que não é uma exclusividade dessa eleição. Não é uma novidade. Mas acho que isso pode pegar mal, sim, concordo com o nosso ouvinte, e acho que isso pode pegar mal, pode taxar o senador como um mal perdedor. Muito bem. A gente tem aqui o vídeo, só para colocar, já que a gente prometeu colocar os vídeos de ontem, dos momentos em que a gente conseguiu, com o professor Afrânio, entender como é que ia evoluindo aquela apuração, tanto aqui para a disputa regional quanto para a disputa nacional. O primeiro vídeo, ele é quando tinha 20% da apuração, a Thaís Gama fez uma intervenção dando esses dados e o professor Afrânio disse que o voto já estava muito disputado nos grandes centros e isso não era bom para o Bolsonaro.
Nacional, os números, professor, estão em 22,30% das sessões das urnas já totalizadas. Está sem áudio aqui para mim. 43% para Mas Bolsonaro e 48% eu tenho essa informação, 57% para Lula. Eu acho que isso é uma notícia ruim para o presidente, sinceramente, porque nós estamos aí com um percentual ainda pequeno, nacionalmente falando, e a eleição já está disputada voto a voto aí, já está dentro de qualquer margem de erro das pesquisas. Acho pouco provável segurar essa vantagem, que é uma vantagem pequena realmente. Você vê aí, ambos já receberam mais de 13 milhões de votos. Quando vierem os das cidades menores do Nordeste ou da própria região Norte. Muito bem, não sei se o professor teve o retorno, a gente conseguiu ter um retorno aqui. Aquele momento que o senhor disse, olha, está em 20%, mas está complicado, está no voto a voto, Bolsonaro está um pouco à frente, porque depois, nos pequenos centros, né, nas periferias do Nordeste, a gente... Exatamente. Se o presidente quisesse ser mais competitivo nessa eleição e até ganhar essa eleição, ele tinha que ter adquirido uma gordura nesse primeiro momento, onde se tem, da apuração, né, eu quero dizer, onde se tem as cidades maiores, as cidades médias do sul, sudeste, vai se formando uma fila, tá? E onde se tem o sinal melhor para chegar até é a capital do país, que em poucos minutos já tinha 100% apurado, e as regiões sudeste e sul, principalmente as capitais. Depois começam a chegar as informações do centro-oeste, sempre primeiro das capitais, tá? E depois das menores cidades. Então, essa fila que vai se formando, ela é histórica. Ela, a partir de uns 60%, um pouco mais talvez, que foi exatamente a virada do Lula aí, salvo engano, foi com 67% dos votos apurados, onde ele ultrapassou o presidente Bolsonaro, e daí ele não foi ultrapassado em nenhum outro momento. Então, se naquele momento não havia uma distância, era uma péssima notícia para o presidente. Foi isso que eu acho que eu disse, eu não consegui ouvir foi o exatamente trecho, isso. mas eu acho que eu cheguei a usar esse termo aí. Exatamente isso é só para mostrar que o quanto a gente estava bem acompanhado e a cada momento a gente compreendia por outros ângulos. Eu vi muita gente ansiosa, até os 90%, e a gente sabia mais ou menos porque estava sendo conduzido pelos dados e pela experiência do professor Afrânio Soares. A gente tem o ponto em que na transmissão o professor Afrânio anunciou que não tinha mais como reverter estatisticamente que Lula estava eleito presidente. A gente vai liberar aqui para os ouvintes acompanharem também. Professor, já podemos cravar o Wilson Lima reeleito? 89,35%? Desde o início já. Isso sim. Não, isso era uma expectativa, mas agora é irreversível. Agora é irreversível? Okay, então a gente tem aqui... Não tem como alcançar. Então, tem mudança, é isso? O governador Wilson Lima reeleito no estado do Amazonas, de acordo com os dados que estão agora divulgados pelo TSE, e análise aqui criteriosa, matemática e estatística do professor Afrânio Soares. Só informar que o próprio site do TSE agora colocou aqui que a eleição no Amazonas está matematicamente definida, está reeleito o Wilson Lima. Agora com o dado atualizado pelo próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o Wilson Lima reeleito. Bem, a gente tem o do Amazonas, presidente Bolsonaro, a gente ouviu aqui do Wilson Lima, um momento que a gente também fez esse anúncio de acordo com a análise estatística do professor Afrânio Soares, tinha 70% das urnas apuradas, e aí ele trouxe essa leitura. Nós temos o último vídeo, Clara? Tudo bem, a gente não tem, mas é isso. A gente também adiantou, que tinha mais ou menos 67% da votação, o professor Afrânio fez a mesma leitura. Por quê? Porque havia toda uma expectativa, conforme se mostrou no primeiro turno, que o Lula tinha uma vantagem nesses outros centros. Agora, 2 milhões de votos é uma votação apertada, hein, Lúcio? Uma votação menor de diferença do que teve Dilma e Aécio, e tudo que a gente viu depois daquele resultado das urnas. E eu queria ouvir a sua opinião sobre isso também.
O que a gente percebe é que o quanto o primeiro turno foi importante, né, para o candidato do PT, para acumular ali uma gordura e ser capaz dessa gordura segurar o mínimo dessa vantagem no segundo turno. Diante de um segundo turno onde acho que as duas campanhas partiram para o tudo ou nada, né? E eu acho que as duas campanhas admitiram entrar nesse campo de pautas mais de costumes do que discutir os problemas do país mesmo. E na estratégia eu acho que foram equivalentes, e só que essa equivalência, ficando na equivalência, a vantagem era para o Lula, dada a vantagem que ele obteve no primeiro turno. Mas você percebe que foi por pouco, né? O quanto o candidato, além da popularidade, o Jair Bolsonaro, o quanto a máquina trabalhou forte e, por pouco, ele não consegue ser reeleito. E, por outro lado, também fica fica claro o quanto o Lula, né, mantém o seu nome, é forte, é uma liderança a ser respeitada por todos, dado esse resultado, né? Você enfrentar um candidato extremamente popular, com uma máquina trabalhando forte pela reeleição, e você ainda conseguir derrotar esse candidato, diante também, aí a gente faz um comparativo com o Braga, diante de uma rejeição tão grande quanto o Bolsonaro, né? Que nesse caso também nacional, houve sim uma disputa de rejeição, né? Ambos eram bastante rejeitados, né? Então, assim, o Lula, se alguém tinha dúvida ainda sobre a força desse líder político, eu acho que o resultado dessas eleições deixa claro isso, né? O discurso dele traz essa leitura que o Lúcio fez também. Ele fez um discurso ameno, um discurso buscando um diálogo com esse outro lado, porque 2 milhões de votos torna tudo um pouco mais sensível. A eleição do Congresso também, a representatividade da direita, da centro-direita, que eu imagino que tem até mais facilidade para conversar com o Lula nesse sentido. E essa coisa que tomou conta, né, da população. E aí eu queria que você falasse também, se pudesse falar, foi uma eleição diferente de disputar, porque foi muito forte essa coisa do orçamento secreto, do uso da máquina, desse sentimento bolsonarista. A gente aqui no norte, no Manaus, sentiu isso muito de perto, né? Rose, eu diria que o presidente Lula, geralmente, ele faz pronunciamentos de bate-pronto, né? O que seria esse pronunciamento de bate-pronto? É quando você se coloca diante de uma plateia e fala, né? Sem estar pautado por um texto. Ontem o presidente fez questão de ler o seu pronunciamento à nação. Isso também é simbólico. E nesse pronunciamento ele fez sinalizações para os setores que estavam muito engajados na sua campanha. Tanto isso no seu pronunciamento dentro do hotel, quanto depois no seu pronunciamento na Avenida Paulista. Ele vai falar muito do setor cultural, ele fala em muitos momentos da cultura, fala em muitos momentos das mulheres, ele falou em muitos momentos das mulheres, destacou muito o papel da candidata no primeiro turno à presidência da República, Simone Tebet, tanto no seu pronunciamento no hotel, quanto também na Avenida Paulista. Falou sobre a Amazônia, falou sobre o combate ao desmatamento, o que já teve, inclusive, repercussões, né? Porque parece que o fundo norueguês, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, estará já à disposição do Brasil. Mas eu vou além, viu, Afrânio, Lúcio e Rosiane. A vitória do presidente Lula foi a vitória da Frente Ampla. Eu acho que aqui nós temos que pensar essa questão. O sectarismo foi derrotado, e eu espero que ele não tenha sido só derrotado nas eleições, ele tenha sido derrotado também no coração e nas mentes das pessoas, seja da extrema-direita ou seja dos setores progressistas do Brasil. Se o presidente Lula não tivesse adotado uma postura de amplitude, talvez hoje ele não fosse o presidente eleito da República. Ele teve que fazer muitas concessões ao mercado, ele teve que fazer concessões à pauta, à agenda política que ele apresentava, tanto no primeiro turno quanto no próprio segundo turno. Isso cria incômodos na sua base, enormes incômodos na sua base, em especial nas chamadas pautas identitárias, na hora que ele vai reafirmar alguns valores conservadores dentro da sua campanha, em contraponto à afirmação de algumas pautas identitárias que são pautas de boa parte do seu eleitorado. Então,
essa vitória do presidente Lula também é a vitória da Frente Ampla. Sem a Frente Ampla, o presidente Lula não teria sido eleito. Da mesma forma, e quando eu falo Frente Ampla, porque às vezes as pessoas acham que Frente Ampla é um conglomerado de partido. É verdade que a Frente Ampla se expressa também por partidos. Como se fosse uma coligação. Exatamente, mas ela também expressa com a sociedade. Na hora, por exemplo, que o Lula chama uma das principais lideranças da Assembleia de Deus para compor sua campanha, que é o caso da senadora Elisiane Gama, que é senadora pelo Maranhão. Então, quando traz parte da igreja, quando está lá na Avenida Paulista, o padre, puxa, me deu um branco agora, o padre de São Paulo, que desenvolve trabalho social com os moradores em situação de rua. De vários religiosos que demonstraram apoio. Então, na hora que você traz artistas, na hora que você traz personalidades do dia a dia, gente, a campanha do Lula vai dos setores mais radicalizados da esquerda, a Fátima Bernardes, fazendo um vídeo para o Instagram declarando o voto. Ela que nunca anunciou o voto dela para ninguém. Então, eu diria isso, que a vitória do Lula é a vitória também da Frente Ampla. E eu espero que dentro desse processo de conformação política futura, os campos compreendam isso. Olha, a minha sogra, eu nem combinei com ela que eu ia falar dela, mas a minha sogra sempre é um termômetro para mim, viu, Afrânio? Eu gosto da minha sogra. E a minha sogra, ela faz análises muito simples, mas análise de quem está no dia a dia com as pessoas simples também. E ela falava, poxa, mas o Lula vai ter que negociar muito. Mas não vai ter jeito não, Ian. Ele vai ter que negociar, porque senão ele não governa. Então eu também acho que existe um processo de maturação. As pessoas estão começando a avaliar. E acho que todos os setores também vão ter. E registraria por fim uma última questão envolvendo fazer esse link nacional e local. Também ficou provado. Sem um palanque do presidente Lula no Amazonas, talvez ele não tivesse ganho a eleição aqui a presidente da República. A diferença foi muito pequena. Então, o palanque do Eduardo Braga para o Lula no Amazonas foi estratégico. E, na minha opinião, a retirada de campanha, quando se reduziu a campanha do Braga de rua em Manaus, também foi um fator de aumento do desempenho do Bolsonaro na capital do Amazonas. Então, inclusive, e eu espero que esses setores progressistas da esquerda, que no Amazonas eram contra ter um palanque do Lula aqui, um palanque próprio do Lula, façam a sua autocrítica mínima, né? Porque talvez sem um palanque no estado do Amazonas, com esse resultado de 2 milhões de votos, Lula teve o quê? Mais de 1 milhão de votos no Amazonas. Ou seja, o Amazonas foi decisivo, assim como estados que não têm um grande eleitorado para a vitória dele. Todas as praças foram importantes nessa eleição. Muito bem, olha, são 16h52, a gente está quase no final na nossa transmissão na rádio, mas a gente vai seguir um pouco aqui no YouTube, porque os assuntos vão chegando, e chegando um monte de perguntas aqui para vocês três, viu? Eu queria só registrar quem fala comigo diretamente no meu WhatsApp, eu queria dizer que está quase descarregando, e se vocês quiserem fazer as perguntas diretamente na live, no YouTube, ou mandar pelo meu Instagram, lá no direct, eu vou ler aqui no ar, sim. Outra coisa que eu queria dizer é que vocês curtam essa transmissão, compartilhem, porque a gente está aqui compartilhando também conhecimento, ângulos diferentes, importante compartilhar cada vez mais, ainda mais nos tempos atuais, esse tipo de informação. Bom, já que vocês colocaram na roda Davi Almeida, Eduardo Braga, essa relação Bolsonaro e Lula, o Ian trouxe, o Lúcio também, de que houve aí a atuação do Davi, isso pode ter favorecido o Bolsonaro, o aumento dele em Manaus, ou a manutenção, e acha que o palanque do Braga também favoreceu Lula. Tem pessoas que pensam diferente, eu queria ouvir vocês também, porque o Davi Almeida, qual foi a vantagem que ele trouxe para o Bolsonaro nessas últimas semanas? Esse eleitorado não está consolidado e o Davi, na verdade, não tem um certo problema, ele próprio a resolver, tanto político quanto de imagem, né? Tem esse ponto. O Braga, no primeiro turno, teve uma votação inferior ao do Lula.
E eu vi pessoalmente, uma pessoa da minha família foi votar comigo, até compartilhei com vocês, não tenho autorização para identificá-la, mas um suspiro profundo na hora de votar para o governo, e votou porque votou na esquerda, né? Votou na esquerda, mas não votou satisfeita em Eduardo Braga. Então tem esses dois dados. Braga ajudou mesmo Lula, Davi ajudou mesmo Bolsonaro. Professor, qual a sua opinião? Vou começar pelo senhor. Olha, o que o Bolsonaro alcançou em Manaus foi previsível. Eu acho que ele já estava meio que predisposto a fazer isso, viu, Ian? Uma vez que ele alcançou muito próximo do que ele teve em 2018, tudo bem que o adversário era outro, e até com menos expressão, evidentemente, no próprio PT e na esquerda, mas o que o Bolsonaro apresentou, esse sprint final aí da última semana, vou colocar dessa forma, eu acho que veio mais até daqueles 5% que estavam decidindo o voto, e metade deles foram para os votos úteis, contaminados de certa forma com as pesquisas que foram divulgadas, e a outra parte tinha uma rejeição pelo Eduardo e votou tinha uma rejeição, pelo Lula, e votou no Bolsonaro por eliminação. Assim como também houve o contrário, principalmente na capital. Mas a capital ela é bolsonarista. A capital ela tem essa vocação bolsonarista. Ontem a gente até comentou isso aqui em mais de uma ocasião. E diferente do Estado como um todo. Se a gente mostrasse agora o mapinha para fechar o mapinha da eleição para presidente... Nós temos aí, pronto, Nicole? Vai ficar fácil entender isso. Vamos colocar Nós aqui. mostramos aqui... Não, esse é para governador. Agora. Aí, pronto, muito bom. Esse em vermelho está os lugares aonde o presidente Lula foi vencedor. Na verdade, Manaus ali está em preto porque ela foi sinalizada, mas Manaus aqui no centro, o Bolsonaro ganhou, e em mais 3 municípios, que são esses 3 que estão em verde. O resto do estado do Amazonas foi vitória do presidente Lula. Então, aí dá para entender. Agora, só Manaus deu uma diferença muito grande. E Manaus representa cerca de 60% do total de votos válidos, apesar do que nós tivemos praticamente a mesma quantidade de votos válidos do que no primeiro turno, que isso é muito fora do comum. No Brasil, nós tivemos mais votos válidos nesse segundo turno, foi a primeira vez que isso aconteceu, do que no primeiro turno. Olha só. Pra vocês verem o tipo de equilíbrio que foi. Aqui nós estamos mostrando o Amazonas. Se nós mostrarmos isso no Brasil e não só no Amazonas, por município, eu não sei se nesse site do Poder você vai achar, mas eu mandei para a Rose um mapinha que dava isso. Para vocês terem uma ideia, em termos de municípios no Brasil, é quase que uma segregação, digamos assim, qual é a melhor palavra? Quando você... preconceituosa, vamos dizer. Os estados mais ricos, os municípios mais ricos, e não são todos, tá? Porque o Lula ganhou em São Paulo, que é a maior e a mais rica cidade, mas a maioria das capitais, o Bolsonaro ganhou em 16 capitais, o Lula ganhou em 11 capitais somente, tá? E a maioria dos estados, nos estados fica fácil a gente ver isso, nos estados nós temos o Bolsonaro ganhando em todo o centro-oeste, aí ó, muito bem, esse aí ficou legal nos estados. Toda a região centro-oeste o Bolsonaro ganhou, toda a região sul o Bolsonaro ganhou e quase toda a sudeste. Se não fosse por Minas Gerais, teria sido a totalidade da região sudeste. Enquanto o Lula ganhou em toda a região nordeste e em quase toda a região norte. Ficou equilibrado na norte. Nós temos aqui, o Lula ganhou no Amazonas, no Pará e em Tocantins,
e o Bolsonaro ganhou na região norte, em Rondônia, Roraima, Amapá e Acre. Agora, assim, somando tudo, as capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, o Rio de Janeiro deu vitória para o Bolsonaro e São Paulo também? Como é que ficou esse resultado final? O Bolsonaro ganhou em Belo Horizonte, ganhou no Rio de Janeiro e perdeu em São Paulo. Ok. Isso é uma coisa que eu sei. A gente está encerrando agora o nosso Exclusiva na Rádio Band News, porque a gente tem que abrir passagem para o Reinaldo Azevedo, que é o dono deste horário, mas aqui o Exclusiva vai continuar no YouTube. Eu convido vocês a partirem para o YouTube, curtir lá e vamos seguir aqui, viu, gente? A Band News segue o seu barco e a gente segue aqui na nossa análise da eleição do Amazonas. Quem fica com a gente, curte o canal do YouTube, curte essa live e compartilha também. Eu queria só abrir um parêntese da análise dos números para a gente falar sobre preconceito. Isso é importante, o professor Frânio até falou um pouco sobre isso na transmissão de ontem. E me chamou a atenção hoje nas redes sociais as pessoas repercutindo o posicionamento de uma repórter, analista política do jornal A Crítica, dizendo que, infelizmente, as pessoas pobres no interior do Amazonas não entendem direito, não sabem votar, e aí por isso votam no Lula. Como muitas pessoas também fizeram esse tipo de acusação no voto do Nordeste. E como é que ela explica, por exemplo, Manaus dá 62% de voto, depois de ter sofrido todos esses ataques? São Paulo votou no Lula, né, em maioria. O que justifica assim, essa análise? Vocês conseguem compreender? Talvez ela tenha, né, um dado que ela não apresentou. Eu não consigo alcançar esse ponto aí do raciocínio dela. Não sei se vocês me ajudam. Processo histórico, Rosiane, seguramente. Nós precisamos compreender isso historicamente. Infelizmente, as pessoas elas são condicionadas ou a uma perspectiva eurocentrista ou a uma perspectiva do Sudeste. Eu vi uma pessoa do Amazonas, no dia de hoje, publicando a seguinte frase: o Bolsonaro foi votado por aqueles que produzem, mas não foi votado por aqueles que são sustentados, esquecendo ela que nós temos um grande polo industrial aqui na cidade de Manaus e que nós somos, ou já fomos, uma das principais economias quando é olhado individualmente os estados. Então, assim, seguramente ela não tem esses números, seguramente ela não consegue analisar, mas ela não se sente envergonhada de compartilhar uma informação como essa preconceituosa, que é a informação preconceituosa, em especial acerca do Norte e do Nordeste. Eu estive na Zona Leste de Manaus, eu estive na Ponta Negra. Então, você vê essa disputa dos dois candidatos muito presente nessas duas regiões, uma região mais elitizada, uma região onde tem pessoas de menor poder aquisitivo. Agora, isso, infelizmente, esse show de horrores a gente viu ao tempo também de que uma jornalista se emociona, chora ao falar de uma notícia, como se nós não estivéssemos lidando também com seres humanos. Sim. Pessoas que têm capacidade de se emocionar, pessoas que têm capacidade, enfim, também de expressar a sua indignação nesse processo. Agora, de fato, Manaus nós vamos ter que analisar sociologicamente o que está acontecendo aqui. Né? Nós vamos ter que analisar. Eu tive a oportunidade de falar rapidamente com a Rosiane ontem, e eu dizia para ela o seguinte: Rosiane, o Lula no Amazonas, por exemplo, ele tem um desempenho eleitoral acima da média, né? Mesmo com todas as dificuldades que se teve essa campanha, o orçamento secreto e tudo mais. Mas ele consegue transferir pouco votos, né, para os candidatos proporcionais. Eu não sei, Afrânio, como tu analisa isso, mas ele transfere pouco votos para os seus candidatos proporcionais, né? Tá certo que aqui tem uma dispersão do campo do candidato do presidente Lula, né? Você tinha poucos partidos engajados, de fato, aonde oficialmente estava o campo do presidente Lula, enfim. Mas você vê que nesse quadro que vai se estabelecendo aqui, e eu dizia isso para a Rosiane ontem, você tem muitos votos, o campo progressista tem muitos votos, mas tem perdido densidade em militância, em gente na rua. O que eu vi de pessoas na rua que apoiavam o presidente Lula era muito inferior. Pessoas que eu estou dizendo que estavam bandeirando, panfletando, disputando opinião na rua, né? Talvez nas redes mais. Mas o que tinha de militante do bolsonarismo, eu acho que esse é um paradigma, viu? Inclusive, o que tinha de militantes bolsonaristas na rua
E era muito grande. E esse é um dado importante, porque se dizia há muito tempo, não, direita não tem militância, quem tem militância é a esquerda. Eu acho que o Bolsonaro acabou com esse paradigma. Tem e tem muito. E eu acho que pouquíssimo tempo era assim, viu, Ian? Até pouquíssimo tempo era dessa forma. Talvez até 2013, né? Na esquerda e algumas vezes muito localizada, militância estudantil, universidades, faculdades, enfim, principalmente as públicas. Mas nós vimos a direita entrar nas redes sociais desde da última eleição, não dessa, mas da anterior, que colocou essa onda bolsonarista aqui na situação. E a militância da direita, ela nasceu, não vou nem dizer ressuscitou, porque ressuscitar seria como se ela já tivesse existido e agora voltasse a existir. Mas não, ela nasceu, ela surgiu dessa forma e surgiu aparelhada, equipada, porque ela é formada pela classe social mais alta. Não é a mais alta, não significa ser a mais inteligente, tá? É só a mais alta no sentido de poder aquisitivo e só. Apenas isso. E nós vemos em Manaus esse IDH maior, essa classe que tem maior poder aquisitivo e esse vácuo atraído como um imã, onde é difícil explicar até sociologicamente. Queria que o Marcelinho Seráfico estivesse aqui para a gente tentar fazer isso. Ele é o sociólogo. E é difícil explicar. Por quê? Não, tem os ataques da Zona Franca de Manaus. O pessoal não enxerga isso. O pessoal acredita nas respostas vazias que a militância dava quanto à questão da Zona Franca, que não tinha nenhum problema, não havia nenhuma interferência. Isso é uma santa ingenuidade. Okay? Isso é uma santa ingenuidade. Agora, a militância da esquerda e a transferência de votos do Lula, realmente, historicamente, ela é menor. Infelizmente, a esquerda deixou de estar representada na Câmara Federal, a meu ver. Nessa legislatura aqui pelo Estado não está mais, perdemos o Zé Ricardo lá. O Zé Ricardo teve 80 mil votos, bem menos do que ele teve na última vez. A Vanessa não teve a quantidade de votos que ela poderia ter tido. E as duas coisas juntas fizeram com que a federação não alcançasse o quociente eleitoral e, portanto, o Zé, apesar de ter votação para disputar entre os que foram eleitos ou com os que foram eleitos, teve gente com menos votos que entrou do que o Zé Ricardo, não pôde fazer isso porque a federação não alcançou o quociente eleitoral. Então é um paradoxo, de certa forma. Temos um presidente de esquerda, mais centro-esquerda agora, eu imagino, que o Ian possa até concordar com isso. Então, mais centro-esquerda. Temos um congresso de centro-direita a direita radical e temos um leque de governadores que não necessariamente são de oposição ou situação, porque eu acho que são gestores e têm que tratar as questões dos seus estados, assim como as do Brasil, de maneira republicana. Então não dá para dizer eu sou um governador de oposição, sou um governador de situação. Eu acho que isso cabe ao parlamento. E nós vamos ter um parlamento totalmente de direita e vamos ter um presidente de esquerda. E nós vamos ter um paradoxo, de certa forma. Eu queria acrescentar só nessa discussão um pouco anterior sobre frases preconceituosas com relação à escolaridade das pessoas, para você ver como isso isso aí, obviamente, é mais um exemplo dessa escalada de barbaridades que a gente viu nessa eleição e mostra que dificilmente isso pode encontrar explicação em dados concretos, até mesmo Manaus. Isso é muito complexo, essa questão. Eu estava conversando com um amigo na sexta-feira e ele costuma pedir muito comida em casa, e ele me contando, Lúcio, nessa semana, todos os pedidos que eu fiz, o entregador, quando eu ia receber a encomenda, ele via meu carro adesivado e aí falava, você é Lula, não sei o quê. E aí o meu amigo
estendia o assunto, aí o entregador manifestava a preferência dele pelo Bolsonaro. Então é assim, e obviamente que, partindo do que o meu amigo falou, eram pessoas que aparentemente estavam exercendo uma atividade ali, que a gente sabe que é uma atividade que muitos buscaram agora nesse momento de crise difícil, e assim, você não vê que é uma pessoa de poder aquisitivo ou de alto grau de escolaridade. E tinha uma preferência pelo conceito, né? Então, assim, é muito complexo você encontrar uma explicação fácil para o que aconteceu no Brasil e em Manaus, principalmente. Ana Lúcio, se você me permitir, só um adendo. Eu acabei falando do que o Ian provocou e esqueci um pouco de falar sobre esse assunto, que é muito sério, realmente. Mas é fácil entender por que o interior do Amazonas votou no Lula e vota em peso no Lula. O Lula corrigiu situações básicas, como, por exemplo, a energia elétrica. O Luz para Todos foi um programa vitorioso, um programa espetacular. E levou a energia elétrica para os mais longínquos locais. Essas pessoas são gratas. Da mesma forma que lá no Sudeste são gratos ao PSDB, da mesma forma que lá no Sudeste são gratos a sei lá quem mais. Então, não é um voto de pobreza ou burrice, não. Burrice é quem fala isso, sinceramente. É um voto de gratidão. Nada diferente do que esse pessoal do Sudeste faz quando vota em outra pessoa aí e vem querer meio que se colocar como seres superiores. Puro preconceito mesmo. Pura falta de conhecimento. A cidade mágica do país deu a vitória para o Lula, que a culpa é dos pobres do interior do Amazonas. Outra coisa, eu achei interessante falar assim, porque o interior do Amazonas não tem acesso à imprensa, mas se tiver acesso a essa imprensa vai continuar no zero, né, em relação à informação. É meio complicado isso, porque isso não está acrescentando, não está trazendo... Não tem lógica esse raciocínio, apenas, infelizmente, a lógica realmente do preconceito. Rosiane, eu tenho uma filha de 7 anos, viu, Lúcio e Afrânio, Helena, e ontem eu fiquei muito impactado, porque a violência política ela é muito avassaladora. E a minha filha fez um pedido que nós não adesivássemos os nossos carros, porque ela tinha medo que acontecesse alguma coisa com a gente. Tanto o carro que eu ando, quanto o carro da minha esposa. E na hora que nós fomos votar, bom, eu tenho minhas posições políticas, ideológicas, estou fazendo aqui um malabarismo para não me expressar como um militante propriamente desse processo eleitoral, porque estava nas ruas. Mas você está aqui, Ian, como uma pessoa que representa bem o PCdoB, ninguém está enganando ninguém, não. A gente traz fazendo da direita também. Exatamente. Eu acho que, inclusive, eu vi meio que um resumo das entrevistas, quero, inclusive, parabenizar, porque eu acho que ninguém pode questionar que esse aqui é um espaço democrático, porque aqui passaram várias matizes políticas, né? E na hora que o motorista estava nos levando para votar, eu e minha esposa, eu vi um carro, né, com bandeira e baixei o vidro para me manifestar e a minha filha ficou em pânico, porque ela não queria que nós nos manifestássemos em qualquer hipótese, porque é a preocupação, assistindo a televisão, vendo as violências, vendo a situação daquele jornalista que foi agredido no meio da rua quando estava exercendo o seu papel enquanto cinegrafista, o jornalista que estava ao lado dele também sendo agredido. Eu acho que essa é uma questão muito impactante, viu? E às vezes algumas questões de sensibilidade passam desapercebidas. Essa eleição teve um efeito muito grande na vida das crianças, viu? Sim, Na atenção que elas tiveram a esse processo, nas disputas que aconteceram nesse processo. Mas eu também acho, gente, que passou a eleição. Eu sou católico, né? Diferente do que muito acho, eu sou alguém comunista católico. Que tem uma atuação política no campo da esquerda e sou católico. E o grupo da minha igreja, eu estava brincando outro dia, o grupo da minha igreja não estava conservador, estava fascista, né? E apesar de eu fazer questão, viu, Afrânio, eu nunca pedi voto, já fui candidato a vice-prefeito de Manaus, enfim, eu nunca pedi voto no grupo da igreja, porque eu entendia que ele era um espaço religioso, onde as pessoas deveriam manifestar a sua agenda de fé. Mas a quantidade de fake news, mentiras espalhadas no grupo, eu não consigo ficar em silêncio.
Não consigo. Assim como eu prestei solidariedade aos jornalistas na semana passada que foram agredidos, fiz questão de ligar para prestar solidariedade, independente de se eu concorde do que é apresentado ou não, a linha jornalística que é atuado, não dá para você ficar em silêncio, porque não faz isso com o jornalista hoje, amanhã faz com o professor, faz com qualquer outra pessoa, mas eu me manifestava no grupo da igreja. Com o resultado da eleição, postaram lá um Brasil com um símbolo de luto, né? Eu fiquei pensando, a Bia, minha esposa, ela é muito mais mediadora, né? E eu disse, não vou postar nada, até como um gesto, porque parece que está tripudiando dos que perderam a eleição. Sim. Eu fiquei em silêncio e escrevi uma mensagem, foi de paz. Eu disse, olha, nós precisamos de paz, de união, de tranquilidade, e precisamos unir o país em torno de pautas efetivas. Talvez, Afrânio e Lúcio, essa seja uma questão. Eu acho que essa foi uma eleição importante para reafirmar a democracia, mas essa também seja uma questão fundamental. Nós precisamos reafirmar pautas estratégicas, as pautas da economia, as pautas da educação, as pautas do endividamento da população. Isso não foi debatido, da violência, as pautas ambientais. A Amazônia pegou fogo, gente, isso não é segredo para ninguém. A fumaça chegou a São Paulo. E foi quando o Sudeste decidiu colocar como questão central a Amazônia, quando chegou no quintal deles. Isso. Então, de fato, talvez nós tenhamos perdido a oportunidade de debater os grandes temas que o nosso país precisa enfrentar. E isso não foi feito pelo conjunto das candidaturas e talvez não de forma intencional, viu, Lúcio? Talvez por causa do momento político, a conjuntura se impôs. E era uma conjuntura, de fato, de muita polarização política. Eu não tenho números, talvez o Afrânio mais à frente faça essas pesquisas, para analisar a participação eleitoral nesse segundo turno. A abstenção diminuiu, se não estou enganado. Talvez isso seja parte da polarização, né? Não sei quantos votos foram anulados para governador aqui no Amazonas. Sim, mas a gente mostrou ontem. Muitos, né? Mas eu percebi, muitas pessoas que eu abordava diziam, olha, eu vou votar num presidente, mas não vou votar para governo, né? Chegamos a falar nisso, viu, Ian, na transmissão. Ontem mesmo, ontem não, mas no Cura Semana eu encontrei uma eleitora do Bolsonaro, né? E ela me dizia, olha, eu não vou votar no Wilson Lima, porque quando faltou oxigênio, eu dizia que a culpa da falta de oxigênio era dele. E como eu não consigo conceber que não tinha responsável pela falta de oxigênio, eu acredito que a culpa não era do Bolsonaro, a culpa era do Wilson Lima. Quero registrar que isso foi a fala da pessoa, né? E disse, olha, eu vou anular o voto, vou votar só no Bolsonaro. Eu particularmente acho que a culpa era dos dois, porque eu não acredito que não tinha aeronave não acredito que estava faltando aeronave no Brasil que não poderia transportar o presidente da República naquela crise de falta de oxigênio para ele vir liderar daqui do estado do Amazonas aquela crise. Na minha opinião, essa é uma ferida em aberta, viu? A ferida da falta de oxigênio no estado do Amazonas é uma ferida em aberto. A impunidade a esse respeito é uma ferida em aberto, também concordo com o Ian. Eu vou ler rapidamente algumas mensagens aqui e vou deixar algumas perguntas para a gente. A gente já está com 1 hora de transmissão, a gente combinou 1h15, então a gente vai tentar seguir isso para não atrapalhar a agenda de ninguém aqui. Tem comentário do Luiz Borges Neto, parabéns pelo programa. O Delcinei, meu vizinho querido, pergunta: os votos de Amazonino Mendes e Ricardo Nicolau foi mais para Braga ou para Wilson? Eu seguro essa pergunta para o professor Afrânio já, enquanto eu leio as outras mensagens. M. Silva fala: Bolsonaro perdeu porque não teve palanque no Nordeste. Se pelo menos um candidato ao governo no Nordeste apoiasse Bolsonaro, ele sairia vitorioso. Teve, né? Na verdade teve, só que não teve de candidatos competitivos. E os candidatos competitivos perceberam que o eleitor era Lula, e aí deram aquele passo atrás, como aconteceu para Minas Gerais, né? O Zema só declarou apoio para o Bolsonaro no segundo turno. Vamos lá. E o próprio Wilson Lima aqui. Já registra isso. Amazonas também. Vamos lá. O Emanuel Siqueira, jornalista, excelentes análises. Depois dessa eleição, nenhum candidato vai deixar o Nordeste de lado. É verdade. Lá do Norte e Nordeste precisam ser ouvidos. E eles têm essa expectativa de debate, de atenção aos problemas que vocês acabaram de colocar aqui, que não foram a pauta da campanha. Essas pessoas que elegeram o Lula têm a expectativa de resolução de problemas. Veja só as pessoas que atribuem ignorância para esse tipo de voto, né? E eles têm o retorno ainda, que se não fizer
eles alteram o voto. É justamente essas pessoas que as pessoas dizem que não tem critério de voto. Bom, a doutora Maria Benigno nos honra também, como os nossos outros ouvintes, com a sua presença, dizendo parabéns, Rosiane, convidados, estou acompanhando. Bom, eu vou colocar aqui na pergunta que foi feita pelo Delcinei, mais uma outra que tem a ver com a votação, que eu separei aqui, que eu recebi pelo WhatsApp. Pergunta do professor Afrânio se uma pessoa com alta rejeição pode ajudar outra em Manaus. Eu recebi essa mensagem, se eu não me engano, do Paulo. Então, eu vou colocar essas duas aqui, tá, para o senhor professor. Essa do Delcinei, quem mais recebeu o voto do Ricardo, Nicolau, Amazonino. E também se essa rejeição, que a gente citou Braga e Davi, pode ajudar um candidato à presidência em Manaus. Começar pela questão da transferência de votos. Com certeza, quem mais recebeu a migração de votos de Amazonino, isso esmagadoramente, foi Eduardo Braga. No caso de Ricardo Nicolau, também foi a maioria, mas não na mesma proporção. Houve uma certa divisão mais equitativa entre os eleitores do Ricardo Nicolau. Lembrando que o Ricardo teve quase nada no interior do estado. Muito bem. Olha só, tem uma informação, padre de São Paulo, que você citou, Ian, é o padre Júlio Lancelotti. Recebi essa mensagem aqui, já não perdi aqui o nome do ouvinte, acho que foi o Jonas. É até um pecado da minha parte esquecer o nome do padre Júlio Lancelotti. Eu conversei, eu tenho uma querida amiga, Karine Aguiar, que é cantora, uma grande cantora, inclusive está na Itália, eu acho que retornou agora, mas estava na Itália, e durante a falta de oxigênio, eu falei por telefone com o padre Júlio Lancelotti, que estava procurando também caminhos para ajudar aqui o nosso estado do Amazonas. Uma das pessoas mais humanas que nós temos no nosso país é o padre Júlio Lancelotti, alguém que nos dá orgulho de estar no Brasil, de ser brasileiro. Olha só, outra mensagem de ouvinte, só pontuando que o Aécio, do alto de sua baixeza, isso é o que diz o ouvinte, ligou para Dilma no mesmo dia da eleição para cumprimentá-la pela vitória. Bolsonaro, até o momento, está silente. Aí tem uma pergunta para o Lúcio, eu vou já fazer para o Lúcio. Pergunta do Lúcio sobre o silêncio do Bolsonaro. Ele diz que não é regra ligar para o Lula, como avalia esta postura? E aí eu vou colocar já aqui na roda, para o professor Afrânio e para o Ian, um ouvinte pede, podia falar também sobre as viúvas de Bolsonaro aqui no Amazonas, Menezes, Alberto Neto e companhia. Qual deve ser o papel da Leandra? Aqui da Leandra eu vou deixar para depois. Vamos falar da viúva de Bolsonaro rapidinho, que o ouvinte está dizendo como viúva de Bolsonaro, eu não acho nem que é viúva exatamente, por quê? Porque Manaus deu 62% de votos no presidente Bolsonaro. E tem uma convicção, tem um eleitorado que se mostrou, e o próprio historiador Ian Ivanovic estava me explicando a esse respeito. Essas pessoas, elas tomaram coragem e elas se posicionaram politicamente. Aliás, o próprio Ian, ontem eu vi no Instagram dele, em discurso em frente ao PT, disse, nós temos que retomar Manaus, fazendo discurso ali para a esquerda, porque claramente confirmando que há uma perda evidente em Manaus, tanto a perda de eleitorado quanto a própria fragmentação da esquerda e tudo mais. Dentro desse cenário, professor, a esquerda fragmentada, a esquerda sem uma representatividade. O nome que tinha forte era Zé Ricardo, não se elegeu. E 62% de votos para Bolsonaro, Alberto Neto, Coronel Menezes, com excelentes votações. Esse eleitorado bolsonarista não vai se dispersar porque o presidente perdeu. Isso é possível que o próximo prefeito de Manaus, a gente pode adiantar isso, essa leitura, será um prefeito de direita? Olha, eu ouvi meio trincado, mas imagino que a sua pergunta foi sobre aqueles que participaram das eleições. Nós temos o Alberto Neto, que foi super bem votado, mais de 100 mil votos aqui em Manaus. Temos o Coronel Menezes, que teve 500 mil votos em Manaus. E esses votos foram dados, a imensa maioria, quase a totalidade deles, por pessoas que também votaram no presidente Bolsonaro em Manaus, principalmente em Manaus. E eu diria que o Jair Bolsonaro, que no dia 1º de janeiro deixa de ser presidente, ele vai continuar sendo a maior figura, o maior ícone da direita. A direita, eu imagino que agora que ela se posicionou dessa forma, a última coisa é ceder essa posição, para o centro ou até mesmo para a esquerda. Mas
eu imagino também que o que aconteceu com a esquerda antes de fechar esse raciocínio, na minha opinião? A esquerda ela já foi mais unida, não é isso, Ian? Agora, a esquerda está fragmentada. Ela voltou a se unir agora em torno da candidatura do Lula. Ela aqui em Manaus até se uniu em torno dos proporcionais, aquela federação deveria ter dado certo, assim, tinha tudo para dar certo, foi uma surpresa não ter conseguido pelo menos um nisso. Com a direita, nós já vimos aqui na eleição para prefeito de Manaus uma super fragmentação. Tinham 4 candidatos de direita reivindicando o apoio do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, que continua sendo um excelente apoiador para Manaus, tá? Vai continuar sendo. Se nós vamos ter um prefeito de direita em Manaus, pode ser que sim. Pode ser que sim. Se o Alberto Neto e o Menezes, ao invés de terem vindo juntos, tivessem unido as forças, um saía na cabeça, o outro como vice, talvez até nós já tivéssemos tido um embate, uma van-première dessa situação lá em 2020. Então, a direita surgiu, ganhou militância, impressionante a militância. A militância está agora mais quieta, decepcionada, frustrada. Uma parte radical dela está falando em golpe militar, está conclamando, mas não recebe o apoio nem dos seus pares, digamos assim, nos grupos de WhatsApp, onde essas opiniões são colocadas, por mais esdrúxulas que sejam. E assim como o presidente Bolsonaro, se um dia pensou em aplicar um golpe militar, está na cara que ele está mais isolado do que nunca agora. Acho que é por isso que ele não se manifestou até esse momento. Nem o Exército, nem as Forças Armadas vão entrar nessa. Não é difícil enxergar que o Brasil não quer isso, independente de ser direita ou esquerda. A maioria não quer. Essas minorias que querem uma espécie de luta armada, um golpe militar ou qualquer coisa assim, não vão conseguir fazer um eco. E nós vamos voltar à normalidade, se Deus quiser. Muito bem, o professor Afrânio acabou de... Claro que isso é muito antecipado, 2 anos, mas a conjuntura atual, na leitura do professor Afrânio, confirma aí que eu provoquei, né? Nesse cenário, a gente tem uma propensão a um prefeito de direita. Eu vou colocar aqui uma pimentinha, Lúcio, para o Ian Ivanovic, porque a gente vê que a principal liderança, elas sempre se formam pela atuação de fiscalização e oposição. E é justamente isso que está faltando na esquerda, né, Ian? Não tem essa figura de atuação e fiscalização como a gente via antigamente na Câmara, na Assembleia. Não há oposição às forças que estão na máquina, que estão representando essa direita. Você acha possível que isso ocorra para que novas lideranças se formem nessa esquerda, ela se recomponha, ou a esquerda vai continuar aí? Quer dizer, a esquerda já estava muito tímida quando eram os governos petistas, agora vai ficar abaixo da sombrinha da direita aqui no estado do Amazonas? Eu vou além, Rosiane, eu acho que nós precisamos chegar ao coração das pessoas. E para chegar ao coração das pessoas tem que ter simplicidade. Quando você pega a Frânia Revolução Russa, quais eram as insígnias? Terra, pão e paz. Quando você pega a Revolução Francesa, quais eram as insígnias? Igualdade, fraternidade e liberdade. Portanto, questões simples. Com simplicidade conseguia se traduzir o que se pensava para aquelas populações. Nós precisamos das nossas insígnias em Manaus. Quais são essas insígnias? Eu acho que nós estamos procurando elas. Nós estamos procurando. Agora nós somos a terra de Ajuricaba também. Nós somos a terra dos Manauós, de uma gente rebelde, trabalhadora, acolhedora, digna. E uma gente também que não é rancorosa. Talvez por isso nós tenhamos o resultado que nós tivemos no dia de ontem. O povo do Amazonas não é rancoroso. Não é rancoroso. Agora, quando se olha para esse campo progressista, porque eu sempre faço questão, veja, eu não falo a esquerda, eu falo esse campo progressista. Porque quando eu vou para a universidade, quando eu vou para o INPA, eu não encontro só pessoas que estão organizadas em partidos de esquerda. Eu encontro pessoas que são progressistas, pessoas que têm ideias avançadas. E ser progressista no Brasil é defender a democracia.
Você vai com a direita europeia, é uma questão muito básica a defesa da democracia. Até eles defendem a democracia. Mas no Brasil, defender a democracia já é o suficiente para ser carimbado como alguém de esquerda. Então eu sempre faço questão de falar de campo progressista. O campo progressista no Amazonas precisa se reorganizar. E essa reorganização passa também pela derrota do Cacicado nesse campo. Não dá para tolerar que não haja renovação. E vou além. Quando propõe renovação, é renovação tutelada. Eu não sou tutelado por ninguém. Eu tenho disciplina orgânica. Você não vai me ver eu produzindo críticas externas aos fóruns aonde eu participo. Não vai me ver fazer isso. Eu acho isso uma questão, inclusive, feia de se fazer. Eu respeito muito os espaços de debate aonde eu estou. Agora, é preciso registrar. No Amazonas, os partidos têm dono, independente dos campos políticos. E eu sei que vai ter um monte de gente que vai me criticar por eu fazer essa afirmação. Agora, é preciso com que também a juventude participe. Ninguém vai dizer, senta aqui na minha cadeira. Ninguém. Nós vamos precisar forçar essa renovação e está acontecendo. E está acontecendo em alguma medida. Sim. E está acontecendo em alguma medida. E vai avançar. Agora também eu sou daqueles que respeito o tempo histórico das coisas. Não dá para também não considerar que as pessoas que construíram até aqui não são importantes nesse processo de construção. Acho que são muito importantes. As pessoas que construíram este campo até aqui são muito importantes. E esse campo precisa compreender também que é preciso se reoxigenar. Agora, quando a gente vai olhar aqui, o Afrânio falou sobre gratidão. Eu acho que, Afrânio, você matou aqui a pau. Eu acho que o resultado do presidente Lula no interior do estado está vinculado a esta palavra: gratidão. Gratidão. E acho que, em alguma medida, quando as pessoas olham para o bolsonarismo, elas também enxergam dessa forma. Porque talvez ele tenha conseguido atender a um sentimento que elas quisessem que fosse representado por alguém aqui. Se eu concordo com isso, é um outro debate. É um outro debate. Porque quando se pensa o que foram os ataques ao nosso polo industrial, quando se pensa, vamos pegar aqui hipoteticamente, que o Wilson Lima fosse o único culpado pela falta de oxigênio. Eu não acho isso. Eu acho que ele e o Bolsonaro são culpados pela crise que nós tivemos aqui. Os dois são culpados pela crise que nós tivemos aqui. Mas o Bolsonaro poderia ter pego um dos nossos aviões, das forças da nossa aeronáutica, e vindo para Manaus para liderar essa crise daqui. Agora, mesmo assim, Manaus... Gente, nós só vimos pessoas sepultadas em valas comuns em 2 momentos do último período, Afrânio. Na Segunda Guerra Mundial e em Manaus. Mas essa culpa, exatamente essa aí específica, a gente não pode atribuir ao Bolsonaro nem ao Wilson. Foi a gestão do Arthur Virgílio, até porque 8 meses depois, com um número muito maior de mortes, não ocorreu isso e estava na gestão do Davi e do Sabá Reis, né? Mas falo que é muito impactante, né? Sim, quando claro, você olha visualmente aquilo, é muito... Parece assim, que já estava tudo ruim, então vamos fazer tudo ruim mesmo. Parece assim, teste de cloroquina em grávida. É muito impactante. Agora tem você falou apimentar, então eu não apimentei até aqui, então eu vou apimentar. Pimente. O Wilson Lima não tem, e nem o Bolsonaro, oposição na Assembleia Legislativa. Ponto. Isso não significa dizer que o presidente Lula não tem quem o defenda na Assembleia. Por muito tempo não tiveram nem na bancada federal também, né? Isso mudou depois. O prefeito de Manaus não tem oposição na Câmara de Vereadores, com todo respeito aos que estão lá, e eu falo isso abertamente, sabe por quê? Se eu fosse oposição ao prefeito, as pessoas entenderiam por quê? Porque eu não fui secretário, porque eu não estive em governo. É muito estranho alguém que passou tempo e já esteve em alguma estrutura de governo, municipal ou estadual, e no outro dia dá um cavalo de pau para a oposição. Porque aí o prefeito, o governador, vira e diz: mano, tu nunca viu que tinha buraco nas ruas de Manaus? Quando tu estava como secretário de estado ou município, tu nunca viste que tinha problema? Então veja, até para os que fazem oposição na Câmara de Manaus é difícil a situação lá. Então não tem oposição. Manaus, tanto na Câmara de Vereadores quanto na Assembleia Legislativa, não se tem oposição. E mesmo o que se tenta fazer de oposição é uma oposição acanhada. Acanhada porque talvez os atores não tenham a condição de fazer a oposição como se via no passado. Agora,
eu não tenho dúvida, o presidente Lula, eu convivi 1 ano diretamente com o presidente Lula, viajando com o presidente Lula, inaugurando escolas de ensino técnico com o presidente Lula, quando eu fui presidente da União Brasileira dos Estudantes. O presidente Lula, ele é muito avassalador, né? Tem um amigo que ele diz o seguinte: olha, se você é de direita, não reúna, e você não quer gostar do Lula, não reúna com ele. Porque ele vai te cativar, ele vai te conquistar em algum momento, tu vai sair de lá defendendo ele. E o Lula é bem isso, ele é muito avassalador, né, nas relações, e ele não é desse que se fecha, ele faz diretamente, ele chama os deputados. Eu até brincava ontem com a minha esposa, eu disse: Bia, que horas tem? Aí ela dizia: são 10 horas. A essa altura o Lula já falou com uns 300 deputados federais, hoje já recebeu no celular dele umas 300 mensagens de felicitação. Ele é um cara que faz política 24 horas por dia, se sente bem em fazer isso. E diferente do governo da presidenta Dilma, que ela fazia, mas tinha muito mais atores fazendo isso, o Lula, ele chama muito para si esse processo de articulação. Agora, uma coisa eu lhe digo, acho que vai haver uma retomada. Acho que vai haver uma retomada desse campo progressista em Manaus. Ok. Acho que vai haver uma retomada. E acho que o próximo prefeito, não sei se vai ser de esquerda, mas talvez seja alguém que seja eleito pela esquerda. Podendo ser, inclusive, alguém de centro-direita, mas com o apoio dos setores progressistas aqui. Mas eu, Ian, defendo que este campo tenha candidatura. Que tenha candidatura, que dispute, podendo, inclusive, sair vitorioso. Por que não? Eu não acho, Afrânio, posso estar errado, mas não quero estar, porque isso faria com o meu campo, analisaria de forma que meu campo não pudesse sair vitorioso, mas eu não vejo no horizonte unidade desse campo conservador no Amazonas. Não vejo. Não vejo. Ele pode fragmentar também. Não vejo nenhuma possibilidade de unidade deste campo, porque são todos personagens que estão disputando a mesma posição. Um deputado federal, por que mesmo esse deputado federal vai deixar de ser candidato se ele está no seu mandato? Por quê? Porque ele vai abrir mão para alguém que foi candidato ao Senado e que não tem mandato para ser o candidato de cabeça. E da mesma forma, porque essa liderança que quase virou senador da República vai abrir mão da disputa tendo tido mais votos que um deputado federal. É difícil essa conta aí. Só faz isso quem tem muita generosidade. Eu não acho, aí vou aqui responder, eu não acho que neste campo conservador do Amazonas exista qualquer um deles com esse tipo de generosidade política. Por isso eu lhe digo, existe grandes possibilidades de figuras de centro-esquerda ou da centro-direita que flertam com a esquerda de sair vitoriosos das eleições aqui de Manaus. E eu vou trabalhar muito para isso, porque eu já me chamo na universidade aquele que fala com todo mundo, Afrânio. E de fato, eu procuro conversar com todo mundo, seja da esquerda, da direita, da centro-esquerda. Eu só não abro mão das minhas convicções, porque esse é um problema, viu, Afrânio? Só tem medo de falar com campos diferentes quem não tem convicção ideológica, porque tem medo, no fundo, de ser cooptado. Quem tem convicção daquilo que defende, daquilo que acredita, das suas posições, não tem medo de conversar com qualquer um campo político. E eu não sou desses que tenho medo de conversar com os campos políticos. Eu converso com todo mundo, dialogo com todo mundo e vou me dedicar muito para construir ao lado da federação, que eu acho que tem que ter um comportamento de federação. Ontem, Rosiane, você viu, aqui também foi a única capital que o campo progressista não estava junto. Tá, Frânio? Eu acho que reforça a tua análise. Recife, todo mundo junto. Belo Horizonte, todo mundo junto. São Paulo, todo mundo junto. Aqui em Manaus, um evento quase na Zona Norte, um outro evento na Constantino Neri, um outro evento na Luiz Antoni. Talvez uma das únicas capitais que esse campo não estivesse junto foi aqui, pois eu fiz questão de ir lá e foi o local que eu acabei discursando ao lado do Sinésio, que foi a figura que logrou êxito, é o timoneiro desse campo agora com mandato na Assembleia Legislativa para dizer, nós vamos retomar Manaus. Nós vamos retomar. E o Sinésio, no seu afã, viu, Lúcio, não vou mais me alongar aqui, Afrânio, ele já proclamou que aquele meio fio ali do Terminal 1 vai se chamar Luiz Inácio.
Eu não sei se ele já falou com o Davi, não sei se combinaram já algo, mas disse que vai passar a se chamar Luiz Inácio. E eu entrei na provocação e disse, então tudo bem, então a retomada dessa unidade vai ser aqui na Praça Luiz Inácio. Passa amanhã essa pergunta para o Davi, se ele vai permitir. Lúcio, tá cheio de anotação, tenho certeza que tem um monte de contribuição também. O Ian ampliou bastante, mas acabou também dando um pouco da visão dele como militante da esquerda e como essa esquerda vê esse resultado, que não foi nada favorável. Eu acho que, obviamente, não é impossível os progressistas conseguirem um mandato em Manaus, mas, dados os sinais que a gente viu no Amazonas e principalmente em Manaus, eu acho que vai ser uma tarefa muito difícil. Porque você vê o modo como o eleitor fiel mesmo, Bolsonaro, mas que pensa como direita mesmo, fiel a essas convicções, você viu o modo como eles trataram o Wilson Lima e o próprio Davi. O Davi vai para somente no segundo turno anunciar apoio, voto ao Bolsonaro, mas você vê de forma constrangida, que ele não tinha... Quase uma necessidade sim, dele. Né? Eu acho que foi mais uma necessidade pessoal, pensando daqui a 2 anos, do que no presente. E o Wilson, você viu em várias ocasiões que o Bolsonaro esteve aqui ao lado dele, antes mesmo da eleição, ele foi hostilizado pelo eleitor bolsonarista. E no comício que o Bolsonaro veio aqui, os eleitores bolsonaristas de direita, eles não permitiram sequer que o dono, como você falou, partidos têm dono, né, em Manaus também, não permitiram sequer que o presidente do PL, o Alfredo Nascimento, falasse. Foi mesmo. Em um palanque onde quem estava na fila para falar o Alfredo era o governador, que não falou depois disso. Então, assim, isso que você fala dos candidatos, dos nomes de direita que estão aí postos, que pode fragmentar, brigar, não se entenderem daqui a 2 anos, mas eu acho que a briga vai ficar nesse campo de quem vai ser. Mas eu acho que o eleitor, até mesmo por essa polarização em que a gente se encontra, dificilmente ele vai abrir mão das suas convicções de direita e não vai se esforçar para eleger um nome que represente esses valores. E não são, hoje você percebeu até o último dia da campanha, eles não veem em Davi Almeida ou em qualquer outro nome que orbite o grupo de Wilson e Davi, alguém que represente esses valores de direito. Pelo modo como eles trataram esses dois players aí que se aliaram ao Bolsonaro. Mas eu não vejo. E outra, no próprio Amazonas, você vê a força da direita e do discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro não teve, o Wilson declarou voto, mas não teve campanha para o Bolsonaro no interior. Verdade. E o cara teve quase 1 milhão de votos também. A diferença do Lula para o Bolsonaro no Amazonas é praticamente a mesma do nacional. Foi uma diferença mínima, sem ninguém fazer campanha. Nem o Bolsonaro veio durante a campanha uma vez e fazer campanha para o candidato ao Senado ele dele. Elegeu ele. E o eleitor do Amazonas não teve a chance de sequer ver o Wilson falando num palanque ao lado do Bolsonaro na campanha. Entendeu? Você vê a força desse eleitor direito. Então, eu acho que isso vai ser transferido para essa disputa daqui a 2 anos e a ala progressista vai ter que trabalhar muito para levantar um nome. E não só um nome, eu acho que pela primeira vez, se for do interesse nacional, primeira vez, eu acho que o Lula vai ter que vir a Manaus fazer campanha para um prefeito, se quiser ganhar essa capital novamente. Diluir, né, essa coisa toda, a atuação do governo federal faz muita diferença, mas eu vou botar mais uma pulguinha também atrás da orelha da esquerda, porque o professor Afrânio, por várias vezes, já explicou que Manaus tem um comportamento vingativo. Você imagina se esse eleitor bolsonarista decide se vingar e eleger um bolsonarista para a prefeitura de Manaus. Tem essa possibilidade também. Olha, eu sei que o assunto não encerra, ele nunca encerra, mas eu queria... E nós nos alongamos bastante no tempo combinado de cada um de vocês. Também sei que vocês têm uma série de compromissos, abriram mão deles para estar aqui fazendo esse debate excelente, contribuiu bastante, com certeza. Quem entrou depois... acompanha desde o início, vai ficar disponível no YouTube da Band News. E eu vou passar agora a rodada de despedida, mais uma vez agradecendo o professor Afrânio, sempre. Nossa parceria já vem de longa data
e por isso, com certeza, a gente consegue trazer um conteúdo mais equilibrado, sempre graças à sua participação e à sua credibilidade, à sua honestidade com os dados. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Rose. Foi uma honra estar aqui nessa bancada, junto com o Ian, junto com o Lúcio, também com esse back office que você tem aí, essas pessoas sensacionais aí na rádio que fazem um trabalho super competente. E o mais prazeroso é poder estar conversando com você, amigo ouvinte. Muito obrigado. Muito bem. Ian, muito obrigada também. Você é alguém muito acessível, gosto de ouvir, até porque não tem dificuldade de fazer uma autocrítica e as pessoas que têm essa facilidade tendem a ser, para mim, aos meus olhos, muito mais inteligentes. Então, gosto muito sempre de ouvir você e obrigada por ter esse tempo aqui para a gente na Band News. Rose, eu quero primeiro aqui agradecer muito, Rosiane, a você, agradecer muito ao Lúcio, ao professor Afrânio e a todos os ouvintes. Acho que passou as eleições. E diferente do que muito se diz, é preciso falar sim sobre política. É preciso combater a briga na política, mas é preciso falar sim sobre política. Falar de forma mediada. Quando a gente consegue encontrar o caminho do diálogo, eu tenho certeza que todos saem muito vitoriosos. Eu queria concluir dizendo exatamente aquilo que eu falei. Para que nós consigamos retomar a capital do Amazonas, para as ideias mais avançadas de liberdade, de comida na mesa das pessoas, de emprego, de renda, de combate à violência, nós não podemos tolerar que as pessoas não possam andar com o seu celular na mão porque temem ser assaltadas. É preciso falar com simplicidade. Com simplicidade, a gente chega ao coração das pessoas. E eu não tenho dúvida nenhuma, se a gente retomar uma agenda de diálogo, de conversa e de mobilização popular, porque até para o governo Lula fazer as reformas que são necessárias, avançar no que precisa ser avançado e reconstruir no que precisa ser reconstruído, vai ter que ter muita mobilização popular. Muito obrigado, viu, por esse espaço de diálogo e que bom que a democracia segue de pé. Lúcio, meu amigo, muito obrigada. Estou muito honrada com a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Lúcio, editor do site Estado Político. Eu acompanho as publicações do Estado Político, estou na linha de transmissão dele e espero que você possa voltar outras vezes também. Eu agradeço, Rose, o convite e agradeço ao Ian pela conversa, ao professor Afrânio. E estou à disposição. Sempre que você convidar, é uma honra. Irá sim, com certeza, outras vezes. Obrigada a você que pode acompanhar o nosso debate. E recomendo os exclusivos que a gente fez na semana passada. Os meninos trouxeram aqui a discussão sobre a mídia, a atuação da mídia no Amazonas, a questão da religião. Temos exclusivas especiais com excelente conteúdo também disponível aí na Band News Difusora. Até a próxima.